Não tem nenhuma evidência de que carne causa câncer de intestino. A carne já foi inocentada do câncer de intestino, né? Câncer de cólon, principalmente. A carne já foi inocentada nisso. Mas, assim, sabe aquela história de repita uma mentira muitas vezes até que isso se torne verdade? Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Carnívoro. Aqui o assunto é carne, saúde e sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. E hoje teremos um episódio repleto de informações e descobertas com mais um convidado especial. Doutora Thaís Tomé, médica formada pela UFRJ, especialista em gastroenterologia funcional, especialidade de endocrinologia em curso, ela é uma expert em aparelho digestivo. Apoio Mubalme. Nossos cosméticos são naturais e eficazes, sem ingredientes industrializados. A base de telo, o sebo bovino de pasto, que é um ingrediente milenar, altamente compatível com a pele humana. Mubalme, seu creme natural de volta às origens. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís Tomé, ao Bate-Papo Carnívoro. E hoje nós vamos fazer mais um programa em defesa desse alimento tão poderoso que é a carne. E estamos aqui advogando em favor desse alimento tão precioso e que está tão polêmico hoje em dia e que a gente precisa ouvir pessoas especialistas que entendem de saúde de verdade para vir aqui conversar e ajudar mais gente a entender o verdadeiro poder desse alimento, né, da carne. A segunda vez que a doutora Thaís está com a gente, para quem quiser assistir lá, tem um bate-papo antigo de 2022 com bastante informação. E a gente fez aqui uma série de perguntas para a gente ir fazendo para você, né, fazendo um roteirinho, e depois a gente faz um bate-papo mais à vontade aqui. Doutora Thaís, você como uma expert em aparelho digestivo, considera a carne como um alimento mais adequado para a espécie humana? Sem dúvida. Na verdade, a gente estudando um pouquinho sobre a fisiologia da nossa espécie, a fisiologia da nossa digestão, a gente vai entender que não só a nossa alimentação deve ser baseada em carne, como toda a nossa evolução foi construída dessa forma. Então, assim, começando pelo nosso, coisa básica, o nosso pH gástrico, que é extremamente ácido, mais ácido, por exemplo, que o dos leões, que são considerados aí super carnívoros, né? Então, o pH que comporta, inclusive, o consumo de carne em decomposição, sem que a gente adoeça e que a gente consiga fazer essa digestão. Fora isso, se a gente for olhar, a gente tem um intestino delgado maior do que um intestino grosso, que é uma característica de carnívoros. A gente tem um cólon, né? Um intestino grosso pequeno, considerado aí, em comparação com herbívoros, né? E outros animais que se alimentam predominantemente de plantas, de vegetais. Então, por quê? Porque a gente não precisa tanto dessa fermentação intestinal, exatamente porque a gente consegue adquirir esses nutrientes com mais facilidade através da carne, né? Então, assim, tudo vem corroborando para que a carne, né, seja realmente esse alimento de maior importância, né? Se a gente for olhar também a questão da nossa evolução como espécie, nossa evolução cerebral, ela veio exatamente na redução do nosso cólon, né? A gente começou a comer carne, a gente precisou menos de fermentação, o nosso cólon não tinha mais necessidade de ser tão grande, ele foi reduzindo e o nosso cérebro foi aumentando, porque a gente começou a adquirir mais nutrientes, mais gorduras, né? O nosso cérebro é permeado de gordura, aliás, é uma coisa que eu sempre falo isso com os pacientes, né? Hoje em dia, né? Que as pessoas estão preocupadas com colesterol alto, as pessoas estão preocupadas com o consumo de gordura, eu falo, mas você quer um bom funcionamento cerebral? Como? Se você não quer comer gordura, se você está com medo do seu colesterol, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm, porque eu estou esquecido, porque eu não tenho foco, eu não tenho atenção. Não vai ter uma dieta sem gordura, uma dieta que você tem o tempo todo medo do colesterol, está tentando reduzir o seu colesterol, está tomando remédio para reduzir o colesterol. Fica muito difícil, Muitas pessoas falam, né? Carne apodrece no estômago. Carne é de difícil digestão. Então, isso é contraditório. Por quê? Porque a nossa espécie evoluiu comendo carne. E como você mesmo falou ali, comendo, inclusive, carne podre, né? Nós estamos preparados para isso, né? Sim, com certeza. Essa história da carne apodrece no intestino é uma coisa, assim,
Não tem o menor sentido, né? Se você fizer qualquer experiência com ácidos, a gente mesmo, se a gente botar o dedinho lá no ácido, o que vai acontecer é que a gente perde o dedo, porque o ácido vai decompor o nosso dedo todo, porque o ácido é extremamente efetivo em decompor carne, ele rompe aquelas ligações ali peptídicas e ele desfaz tudo. Diferente quando você está falando dos vegetais, principalmente, por exemplo, folhas, né? Os vegetais crus. Pode botar no ácido que nada acontece. O máximo que ele vai acontecer é ficar meio, perder um pouquinho a cor dele, ficar meio amarelado e ponto. Nada irá acontecer. Então, se a gente vai falar em alguma coisa apodrecer no nosso intestino, a gente está falando de vegetal, né? Que a gente, principalmente os vegetais verdes, que a gente não digere aquilo e aquilo vai passar pelo nosso cólon, tanto que a gente chama isso de fibra, e vai servir como fibra, como resíduo intestinal, né? Vai sair. E vou fazer mais uma questão aqui, que também é um ditado popular de que carne causa câncer de intestino. Ai, esse é difícil. Porque a gente foi martelado com essa noção de que carne é inflamatória, principalmente carne vermelha, né? De que carne causa câncer de intestino. Não tem nenhuma evidência de que carne causa câncer de intestino. A carne já foi inocentada do câncer de intestino, né? Do câncer de cólon, principalmente. A carne já foi inocentada nisso. Mas, assim, sabe aquela história de repita uma mentira muitas vezes até que isso se torne verdade? É tipo isso, né? Então, muitos dos argumentos da carne causar câncer, principalmente vem de estudos de baixa qualidade, né? Muito estudo observacional, ou seja, que lasanha é carne, hambúrguer é carne, tudo isso é carne. Então a pessoa come isso e, né, come uma carne no meio de 2 fatias de pão e pronto, a carne que causa câncer, não é o pão, por exemplo. A carne sempre leva a culpa, né? A carne sempre leva a culpa. Então aí já começa o primeiro coisa contraditória. Segunda coisa contraditória é a gente vem consumindo carne há tanto tempo e agora que a gente começou a ter problema com a carne, agora que ela causa câncer, agora ela causa infarto, agora ela causa uma série de coisas. E aí muitas das pessoas que falam, não, mas antes a gente não vivia esse tempo todo. Mesmo assim, também é um argumento que é bem raso e que não se sustenta, né? Por que a carne que está causando doenças modernas, já que a gente já consome carne há muito tempo? Então, se a carne não pode fazer mal para o nosso intestino e para o nosso estômago, o que está causando tantas doenças intestinais nos dias de hoje? Bom, vamos lá. Principalmente padrão alimentar, principalmente esse padrão alimentar ocidental. Excesso de ultraprocessados. Eu vou te dizer que eu vejo hoje na minha prática clínica é o excesso, principalmente as farinhas, é o que está acabando com a digestão das pessoas. Eu sempre costumo explicar isso para os pacientes, que a nossa digestão ela se dá por secreções, são sucos, né, como a gente chama, suco gástrico, suco pancreático, suco entérico, são líquidos. E quando você, por exemplo, você botar um pedacinho de carne no líquido, o que vai acontecer? Ela vai ficar ali, mergulhar naquilo ali e as enzimas vão agindo e vão digerindo. Agora, bota um punhado de farinha no líquido. O que acontece? Aquilo resseca tudo. Então, assim, como que uma digestão que não está preparada para uma alimentação desse tipo, uma alimentação desidratada, como é que isso se sustenta? Né? Não se sustenta, né? A gente fica constipado, a gente fica com refluxo, a gente fica com uma série de problemas derivados de uma alimentação rica em farinhas. Enfim, isso, para mim, hoje, esse é o grande problema. Agora, claro, se a gente for contar gorduras que a gente não sabe digerir, como gorduras industrializadas, como os óleos de semente, como as gorduras trans, como a margarina, que agora mudou a forma, e as pessoas agora é a grande novidade, que é muito boa, a margarina nova. Sem então, comentários. Não tem nem como, né? Assim, as pessoas, sei lá, não sei. O pessoal tá muito... não questiona as coisas, né? Então, assim, quando você não questiona as coisas, você não para ver a lógica, né, das coisas. Então, por que a carne é um problema se a gente, por exemplo, não comia farinha, não comia alimento desidratado? Aí a gente hoje tem uma alimentação baseada em farinha e isso não é um problema. Não, é a carne, a culpa é a carne, sabe? Então, as pessoas, hoje em dia, eu acho que é uma desconexão com a realidade, que as pessoas não conseguem pensar e olhar. Bom, o que está de novo aqui na dieta ocidental para a gente começar a ter problema? É um intestino que já está sofrendo, né? Que já está
com uma hiperpermeabilidade também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão, né, desses alimentos que causam essa hiperpermeabilidade, glúten, né, o consumo excessivo de plantas, o consumo excessivo de proteínas que não são digeridas, né? Porque a culpa acaba caindo sempre na carne, né, dessa desbiose, das doenças intestinais, de SIBO, de tudo. E é sempre o que dizem, não coma carne, pare de comer carne. Na verdade, a carne não é a vilã disso, né? Nem um pouquinho. Na verdade, eu diria que a carne pode ser mal tolerada para uma pessoa que ela teve uma dieta ruim a vida inteira. Então, se ela tem uma dieta ruim, que ela come basicamente farinha, que ela come basicamente vegetal, o que ela vai ter como consequência disso é o desenvolvimento de uma condição chamada hipocloridria. Ela não vai estimular adequadamente a acidez gástrica dela e realmente, quando ela comer a carne, ela não vai conseguir digerir. Simplesmente porque ela passou anos se alimentando com pouca carne e com esse tipo de dieta que não vai estimular todo o potencial aí do estômago dela em termos de acidez. Então você vai tentar introduzir, por exemplo, se eu vou mudar de dieta, agora eu vou consumir mais carne, entendi que a carne é importante para a minha saúde, vou para uma low carb, vou botar carne. O que vai acontecer? Não vai digerir. Infelizmente o nosso corpo não funciona assim, né? O nosso corpo funciona com estímulos. Então, se eu desestimulei minha acidez a vida inteira e agora eu vou tentar colocar, talvez não funcione. Talvez realmente a carne seja mal tolerada, a gordura seja mal tolerada. Mas não quer dizer que ela é a vilã. E aí, se a gente for colocar aí, por exemplo, essa questão da nossa alimentação moderna e fazendo a conexão aí com o intestino, um intestino hiperpermeável, uma desbiose intestinal, ela começa numa má digestão gástrica. Se o meu estômago não é efetivo, se a acidez do meu estômago não é boa, eu começo não controlando a proliferação bacteriana no meu intestino. Então, essa é a primeira. E, como a nossa digestão é sequencial, eu já não digeri na primeira etapa. Ou seja, o primeiro estágio não foi feita a digestão adequadamente. Como a digestão é sequencial, no segundo estágio também não vai fazer. E se não faz, sobra comida demais para as bactérias. E aí é aquela história, né? Se eu estou oferecendo comida demais, vamos proliferar, vamos crescer, vamos aumentar de quantidade. É fato. Então, eu acho que nesse contexto aí de desbiose, né, e principalmente uma alimentação hoje que é rica em glúten, né, e a gente sabe que o glúten vai aumentar a expressão da zonulina e a zonulina vai abrir as tight junctions, né, as junções ali das células intestinais, e vai promover esse aumento da permeabilidade intestinal, vai quebrar a barreira intestinal, aí você está com desbiose, você não digere direito, sobra comida, você está com a sua barreira intestinal afetada. O resultado disso é exposição de imunidade intestinal e inflamação. E aí é só contar quais as doenças que você vai ter derivados disso. Porque quase tudo hoje de doença crônica você pode associar a esse mecanismo. Resistência à insulina, doença cardiovascular, doença arterial, né, a aterosclerose, tem muita coisa. Quase tudo de doença crônica, hoje você pode falar, será que essa pessoa não tem desbiose? Eu sempre fico assim, quando vejo os pacientes, não, tô com gordura no fígado. Aí eu fico, deve ter uma desbiose aí. E aí, ao mesmo tempo, se você for olhar o clube da desbiose, vou colocar assim, o pessoal que trabalha com microbiota, tudo, o que eles vão te dizer? O que eles falam? Eu já fiz vários cursos de pessoal conhecido, eles falam que você tem que comer fibra. Comam plantas. Porque a bactéria gosta de fibra. Então, você tem que comer fibras prebióticas para você aumentar a quantidade de bactérias boas. E aí, isso é um paradoxo muito grande, sabe? Porque se a pessoa não digere bem o que a gente deveria digerir, a gente vai digerir planta que a gente já não digere mesmo? Eu gostei muito da conversa com o Dr. Alexandre Duarte, que ele falou do nem. Eu achei muito legal. Que a pessoa, ela vem se alimentando dessa forma como a doutora Thaís citou, não estimulando a acidez gástrica e aí entra nesse ciclo de não digerir nada, né? Então ela passa a não conseguir digerir carne, mas ela também não digere as outras coisas. Então ela não digere nem carne, nem vegetais. Então a pessoa é nem. Ela vai ficar desnutrida, porque ela não consegue
se nutrir nem de um nem de outro. Aí eu vou aproveitar para fazer a próxima pergunta e vou fazer um gancho que é o seguinte. Eu, pelo menos, nunca tinha percebido isso, a gente conversou sobre isso na outra live, mas agora, o que separa o cocô, nosso cocô, do sangue, é uma pelinha, aquela pelinha da linguiça do que faz no intestino do porco, é uma pelinha bem fininha. Então essa pelinha, ela tem que estar muito... A camisinha não pode furar, né? Tem que ter aquele látex, ele tem que ser especial para só passar nutriente e não passar bactéria, não passar coisas que não foram digeridas, não passar cocô para dentro do sangue. E esse tipo de alimentação que a doutora Thaís está citando, vai furando a camisinha e vai passando tudo ali para dentro. E uma das coisas que a gente sabe, a Alessandra tem, né, e está conseguindo levar à remissão, são as doenças autoimunes, ou seja, entram, invadem a favela, né? E aí a polícia dá tiro para tudo quanto é lado e mata inocente, mata todo mundo. Que é o sistema imune reagindo contra o próprio corpo, porque a favela está dominada pelo tráfico de droga. Quando a polícia sobe, ela acaba atirando nos bandidos e acerta no inocente. Então eu vou colocar a próxima pergunta aqui. Considerando que o leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal, é um fator que promove doenças autoimunes, a dieta carnívora, ou seja, o consumo maior de carne, né, pode auxiliar na cura, na remissão, na reversão desse quadro autoimune? Sim, né? Sim, embora um monte de gente vai dizer que não, né? Eu já ouvi muitos dizendo que é um absurdo fazer essa dieta, né? Mas, assim, hoje eu acho que o grande campo da carnívora, né, é o pessoal da autoimunidade, né? Porque a gente, assim, tem vários casos de sucesso, né? O que as pessoas não pensam que com a carnívora você tira a questão da toxicidade dos vegetais, né? Você tira aquelas toxinas vegetais, você reduz a sobra alimentar ali, já que eu não quero promover maior crescimento da microbiota, esse excesso que está ali. Eu tiro também o alimento deles, tiro uma parte disso, né? Claro que eles vão comer o que a gente come, mas assim, eu vou reduzir um pouco isso, essa quantidade, né, de sobra, de coisa que eu não vou digerir para eles, né? E, além disso, a gente sabe que a carne não vai prejudicar em nada a questão da barreira intestinal. Não vai ter questão de expressão de zonulina, não vai ter nada disso, porque isso, por exemplo, quem faz é o glúten. Então não tem, a carne não é estranha pra gente como proteína. Então, na verdade, conforme você vai se alimentando e você vai tirando a toxicidade da sua dieta, o que vai acontecendo, e nosso corpo tem essa capacidade de autocura, é a gente ir se curando. Claro que tem os obstáculos com a questão de uma introdução de uma carnívora, tem. Pessoas que não digerem bem. Às vezes essa pessoa vai para uma carnívora e não tem o resultado que ela esperaria, né? Eu sempre falo isso, gente, carnívora não é milagre. Carnívora é uma ótima dieta, mas ela não é milagre. Ela não vai curar todas as suas doenças, né? E trazer a pessoa amada em 3 dias e etc. Não vai fazer isso, né? Depende do quanto o seu corpo é capaz de utilizar ali o que você está consumindo. Então, por exemplo, eu atendi esses dias uma paciente que fez uma cirurgia, assim, ela fez um tipo de cirurgia bariátrica que hoje é considerada aí proscrita, né? Mas o médico que inventou a cirurgia, ele continua fazendo, tá? Ela tem uma diarreia há 8 anos, desde que ela fez a cirurgia. E aí ela já, tadinha, já procurou tudo que pode para tentar melhorar. Inclusive foi diagnosticada com doença de Crohn, que sem biópsia, né? A médica botou que ela tem Crohn, porque só pode ter Crohn, porque não achou outro motivo, e passou um imunobiológico para ela, um remédio de 40 mil reais a ampola. Meu Deus. E ela tá apavorada com o remédio, porque ela tá pensando, gente, é a minha imunidade. Eu falei, exatamente, porque esse remédio vai fazer o que com a sua imunidade? Fica quieta, não responde, não reage. Né? É isso que o remédio faz. Né? Tá bom. Não, e o pior, a diarreia, você acha que melhorou a diarreia? Não. Não melhorou. Porque o remédio tá mexendo com a imunidade dela. Agora, ainda provavelmente está piorando a resposta dela a uma disbiose, que geralmente é o que os bariátricos desenvolvem, ainda mais no tipo de cirurgia que ela fez.
e ela não vai melhorar com esse remédio. E ela disse que a médica falou que só esse remédio vai resolver tudo. Ela tá há 4 meses usando remédio, nada. Nem sinal. Então, assim, a gente também, e entendendo a importância da imunidade intestinal, a gente também não pode simplesmente silenciar a imunidade. A gente precisa restaurar as coisas, botar tudo para funcionar direitinho, né? Botar a membraninha para voltar a ficar íntegra, para não ter buraco, né? Botar a microbiota para descansar, para ficar lá na quantidade dela, fica aí no seu lugar quietinha, não vem querer brigar pela minha comida, fica aí na sua, né? Porque a gente sabe que isso é uma das coisas que acontece na desbiose. Na teoria, claro que a gente tem microbiota em todo o trato digestivo, o lugar que a gente tem menos é no estômago, mas em lugares essenciais para a nossa absorção, essa microbiota é muito pequena. E se eu não consigo, no processo da desbiose, se eu não vou conseguir inibir isso, resolver esse processo, elas vão subindo e chega lá, faz um tapete lá no duodeno e briga pela nossa comida. Faz uma barreira e não deixa a gente absorver. Simples assim. E ainda nos comandam, né? Comandam a nossa vontade, comandam o nosso cérebro, porque elas vão começar a pedir do que elas se alimentam, né? Que é açúcar, que são carboidratos, né? O maior desafio de quem entra em carnívora, né? É esse início, né, da dieta, dessa luta contra o ciclo do vício, né? Que já está estabelecido, claro que com a questão da insulina, mas essa microbiota ela tem um papel fundamental também. Né? Então, a gente também tem que entender que quem tem uma microbiota já muito alterada e que tem leaky gut, o processo de cura é longo, né? E é trabalhoso, e as pessoas às vezes não aderem, e as pessoas querem respostas, querem resultados rápidos, né? Sim, eu às vezes recebo umas perguntas assim, não, eu tô há 3 semanas na carnívora e ainda não perdi peso. Eu falei, oi? Você tá fazendo carnívora para perder peso? Você não tá entendendo que seu corpo tá inflamado, que você tá provavelmente com a desbiose, que você tem que começar a corrigir, a botar a casa em ordem, para depois você começar a perder peso. Né? A perda de peso também, embora nossa fisiologia não comporte que a gente seja gordo, mas a nossa fisiologia também não vai, nosso corpo também não vai largar a gordura, que é uma reserva, à toa. Não, emagrece aí quantos quilos você quiser, vai lá, 20 quilos. Não, a gente começa a ficar desnutrido e morre. Então, tanto o processo de engordar não é natural, quanto emagrecer sem limites também não é natural. O nosso corpo tenta barrar isso. Então, a gente precisa entender que não é simplesmente, agora tirei todos os carboidratos, estou comendo carne e pronto, tudo vai se resolver. Não. Além disso, eu vou colocar um parênteses aqui, eu já conversei isso muito com Cobra, que tem pessoas que precisam de tratamento, tá? Porque a gente consegue melhorar a barreira intestinal, a gente consegue melhorar a barreira intestinal, a gente consegue ajudar o corpo nesse processo aí mais rápido. A gente consegue modular, por exemplo, a microbiota de forma, por exemplo, se você tem uma predominância de gram-negativas no seu intestino, com coisas naturais mesmo, a gente consegue dar uma reduzida nelas. Eu não quero matar todas as bactérias, até porque isso tem muito disso, né? De tratamento de desbiose com antibiótico. É um tiro no pé. É um tiro no pé, que você vai matar as ruins, mas você vai matar as boas. Aliás, as boas, elas são mais, eu gosto sempre de chamar isso, eu falo isso para os pacientes, você não está entendendo que as boas são bobinhas? As bobinhas significa que elas não têm todo o aparato de defesa que as patogênicas têm. Ou seja, elas vão morrer muito mais rápido, muito mais facilmente do que as patogênicas, que desenvolvem resistência, que tem todo um mecanismo para se adaptar. Né? Então, assim, as pessoas não entendem isso. Às vezes, é só dar um antibiótico. Não, você dá um antibiótico, você piora o seu perfil microbiano. E você, em vez de você ajudar, você volta, você vai piorar. E você vai ter uma recidiva do quadro, porque aí, aliás, com uma composição ainda pior, né? Porque aí vai ter um perfil maior das que são resistentes e as que não são menor. Você piora a sua doença, né? Eu tenho uma paciente, eu voltei a atendê-la agora, há pouco tempo. Ela é uma paciente portadora de linfoma e ela tinha diverticulite de repetição. Eu atendi ela na emergência, no hospital que eu fazia plantão. Isso me incomodou muito, tipo, ela era a 3ª crise dela no ano. Sim, isso no meio do ano. 3 crises. Geralmente as pessoas passam crise. Isso me incomodou muito. Eu falei, não é possível, ela precisa fazer um tratamento decente. E aí,
Primeiro obstáculo, né? Porque durante 15 dias ela fez tudo certinho, ela ficou ótima. Só que era uma pessoa que, sabe a história de uma senhora de mais de 70 anos com um paladar completamente infantil? Ela só gosta de sorvete, só gosta de pizza. E quando ela voltou para a dieta dela, o que aconteceu? Nova crise. E ela ficou nessa nova crise, até que começou a internar, porque aí os antibióticos de uso oral já não estavam resolvendo. Aí vai para o hospital, taca antibiótico de amplo espectro, né? Vai lá. Ela teve, ano passado, 6 internações. Nossa. E o linfoma que ela tem, que estava lá, estacionado, mas estava lá. O que aconteceu com o linfoma dela? Cresceu. Reativou. E se ouve falar muito também que a gordura, né, que vai ser a nossa próxima pergunta, a gordura animal poderia trazer também benefícios ao intestino, né, nessa cura e também na diminuição dessa proliferação dessa microbiota gram-negativa, né? Qual o papel da gordura no funcionamento gastrointestinal? Como é que ela se torna benéfica, né? Tá. Bom, eu vou trazer o contraponto aí, porque o pessoal que trabalha com o intestino e com o microbiota vai dizer que a gordura animal é péssima, porque é rica em gordura saturada, que gordura saturada ativa Toll-like receptor 4, né, que é o TLR4, e que o TLR4 ativa a cascata inflamatória. É isso que eles dizem, tá? E, assim, no mecanismo, é isso. Mas isso é a realidade. Primeira coisa, eu até falei isso eu fiz uma live sexta sobre inflamação e eu falei exatamente isso. Falei, gente, vocês têm que parar para pensar que uma coisa é o in vitro, outra coisa é o in vivo. Primeira coisa. E outra, a gente tem que parar de pensar no alimento, principalmente os alimentos aí que eu vou chamar de ancestrais, como eles só têm uma composição. Como, por exemplo, carne tem só proteína, ou então a gordura da carne é só gordura saturada. A gente sabe que isso não é realidade. Carne não tem só gordura saturada. Carne tem outros tipos de gordura, tem gordura monoinsaturada. Aliás, a gordura da carne tem quase a mesma composição da gordura do azeite, que é maravilhosa, mas a da carne é ruim. Então, assim, se as pessoas estudassem um pouquinho mais, se as pessoas não acreditassem em tudo, né, que se fala por aí, se você estudar um pouquinho, você vai ver que isso não tem lógica. Então, assim, a carne causa inflamação? Não. A carne causa resistência à insulina? Não. Pessoa, mas causa inflamação, inflamação causa resistência à insulina. Tá bom, então vamos pegar a pessoa e vamos avaliar. E a gente vê que é o contrário. Que a pessoa que tem a dieta baseada em carne, ela entra em remissão da resistência à insulina. É o contrário. Não aumenta a inflamação. Ela não fica inflamada, é o contrário. Ela desinflama, ela vai melhorando de tudo isso. Então, assim, falar só em mecanismo é muito problemático porque a gente sabe que a gente não é um laboratório, né? Nosso corpo, várias coisas estão acontecendo. O próprio nosso trato digestivo, a nossa digestão não é simplesmente a gente comer, tem hormônios que regulam isso, tem uma série de coisas que estão regulando isso, fora simplesmente da nossa vontade de comer, né? Então, em relação à gordura, é a mesma coisa. A gordura é tão ruim para o intestino. A gente vê que não é. Eu falo muito isso com meus pacientes que têm constipação, que um dos grandes problemas é o primeiro que se prega, né? Dieta baixa em gordura, rica em fibra e tem que beber muita água. Eu quero desobstruir um cano na força da água, literalmente é isso, né? Não tem sentido, não tem lógica. Agora, se a gente pega um caninho e joga lá um óleozinho, não fica mais fácil de desobstruir? A gordura também tem esse papel de lubrificação, né, do sistema digestivo. Então, vai facilitar a motilidade intestinal, vai deixar aquele bolo fecal mais pastoso, né? Porque nosso intestino grosso, ele reabsorve água, mas ele não vai reabsorver a gordura que tem ali nas minhas fezes, ele só vai reabsorver a água. A gordura vai ficar ali deixando as fezes com mais facilidade para sair, né? Outra coisa, quando eu como gordura, eu vou estimular a minha vesícula a liberar os sais biliares, e os sais biliares, por exemplo, têm um papel importante em controle de microbiota. Tanto que a gente vê o paciente que retira a vesícula, ele rapidamente, ele fica desbiótico, porque ele perde esse poder dos sais biliares para esse controle. Então, assim, tem muito benefício na gordura. A gordura também, ela ajuda, não é o principal, mas ela também vai ajudar no processo de correção da acidez gástrica. Tanto que as duas enzimas que eu tenho no estômago, é uma enzima para proteína e uma enzima para gordura. São as duas enzimas que eu tenho lá. Para quê? Para ajudar ali, o estômago ele faz a digestão de proteína e gordura. Por quê?
Porque carne tem gordura, porque eu deveria comer carne com gordura. Nosso estômago está preparado para isso. Mas, como eu sempre digo, o Cobra sempre fala isso também, o Ansel Keys contou aquela historinha pra gente, que gordura é ruim, que gordura deposita na artéria, a gente acreditou e tirou a gordura da dieta. O que a gente arrumou? Disbiose, pedra de vesícula, a gente só arrumou problema. É verdade. E a própria vesícula, né, quando retirada, já é por uma questão de falta de consumo de gordura. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Entre outras coisas, né? Para mulheres, nós mulheres ainda temos um além, né? Além da falta de... E nós comemos menos gordura que os homens, ainda tem isso. Além disso, uma outra coisa que contribui muito para a formação de pedra em vesículas nas mulheres, e por isso é mais comum nas mulheres, é a questão do anticoncepcional oral. Olha aí, meninas. Sim. O estrogênio que tem ali, o estradiol que tem no anticoncepcional oral, ele reduz a motilidade da vesícula, ele reduz a contração da vesícula. Venenos prescritos, né? Uma outra coisa um pouco mais trivial, mas eu acho importante, é que a gordura, né, a gordura animal, ela é uma barreira contra invasores de micro-organismos. Tanto que a gente tem uma gordura na pele, né, que protege para não ser invadido, e os antigos, até hoje tem ainda carne na lata, né? A gente protege uma carne dentro da gordura. Você bota a carne dentro da gordura, os micro-organismos que iriam apodrecer aquela carne, né, que iriam consumir aquela carne ali, eles não chegam na carne, porque a gordura bloqueia. Uma coisa que eu gosto muito de pensar também sobre a microbiota é que é um micro, né, uma biologia, só que micro. Então é como se fosse uma floresta. Na floresta tem rato, tem mosca, tem barata, tem mosquito, né? Só que também tem a cobra, que come o rato, tem a coruja, que come a cobra, tem o outro bicho que come o outro, e aí o que acontece? A floresta, ela não é fedorenta, ela não é podre, ela não é infestada de rato, nem infestada de barata, ela é equilibrada, mas ela tem barata, ela tem rato, ela tem mosca, porque eles têm um papel. Aí por que nas cidades tem muito rato, muita barata, muito mosquito? Porque esses animais, eles são resistentes ao estilo de vida humano, né? Conseguem entrar pelo cano, sair no outro e comer a comida nossa, o resto, acaba que eles se proliferam e viram uma praga. Mas eles não são necessariamente ruins, né? A barata não é um animal ruim, o rato não é um animal ruim. Então a bactéria gram-negativa, digamos, ela não é ruim. Ela é ruim se ela tiver uma proliferação enorme e não tiver lá a cobra para comer aquele rato, se não tiver a coruja para comer a cobra, para equilibrar a flora e a fauna intestinal nossa, né? Como se fosse uma floresta. Então, se você desertificou uma área para você reflorestar, para você refaunar aquele negócio, não é tomar vamos jogar uma pílula lá que vai nascer tudo bonitinho, vai nascer tudo equilibrado. Você tem que ir realimentando aquilo ali e aos poucos ele vai crescendo, o mato cresce, vai se equilibrando e daqui a pouco vira uma floresta. Então, quanto mais detonada tiver a floresta, mais difícil vai ser de voltar. Quanto mais Roundup você tacar no terreno, mais difícil vai ser aquele terreno ser normalmente nutrido. Mas é importante você ir lá e refazer o solo, né? Jogar as sementinhas e ver alimentando aquilo ali. Então a carnívora, ela entraria como essa volta da natureza ali do jeito que ela tem que ser, mas não vai fazer o milagre de tornar um deserto uma floresta amazônica do dia para a noite. Não mesmo. Não, e só dando um exemplo, você está falando aí da questão da autorregulação, é isso mesmo. A gente tem estimado aí de população intestinal 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino. E sendo que patogênico é 5% só. Então nem a gente pode botar a culpa na bactéria. Eu gosto sempre de dar o exemplo da infecção por Clostridium, né, que é a colite pseudomembranosa. Clostridium é uma bactéria anaeróbica do cólon. Chifre, todo mundo controla ela.
Mas dá muito antibiótico para a pessoa que você vai arrumar um problema, porque a Clostridium só morre com 2 antibióticos. E aí você dá qualquer outro para as outras morrem. E ela vive. E aí você tirou quem estava controlando a população de Clostridium. E aí ela faz a festa. Prolifera e te causa um problema. E aí, por exemplo, hoje, não aqui no Brasil, porque não é aprovado ainda, é considerado experimental, nos Estados Unidos, transplante fecal já é considerada terapia para Clostridium. O que seria um transplante fecal? Um transplante de microbiota. Estou dando microbiota para a pessoa, porque o problema não é a falta de microbiota. Eu vou encher essa pessoa de antibiótico e vou reduzir mais ainda a população, favorecendo que ela tenha infecções de repetição por Clostridium, que geralmente é o que acontece. O que eu preciso da pessoa? Microbiota. Eu preciso de gente para controlar. E aí, doutora Thaís, eu queria lhe fazer uma pergunta também. O excesso de probióticos, porque agora virou moda, né? Olha, eu ouvi essa analogia e eu falei, é exatamente isso. O intestino seria uma rave. Tá super lotada. O que adianta eu botar mais umas pessoas lá? Não, vem cá, 20 pessoas, entra aqui, vambora. Vamos ajeitar essa rave, vamos organizar a rave. Vai resolver? Não vai. Na verdade, o corpo elimina o probiótico, tá? Porque a gente fala que o probiótico ele precisa colonizar. E se ele não é originário dali, e aí a gente pensando uma coisa óbvia, que existe competição, as bactérias nativas, sai daqui. Tu não mora aqui, vai embora. Pega tuas trouxas, vai embora. Os locais mandam embora. Óbvio, né? Imagina alguém chegar aí na tua casa. Não, eu vim morar aqui. Não vai entrar, não. Aqui você não habita. Pode ir saindo. E aí voltando para isso, a gente já conversou sobre isso, né, Thaís? É muita arrogância nossa, arrogância do ser humano, da medicina, querer achar que entende de tudo e domina as coisas, como, por exemplo, essa questão de probiótico, microbiota. Isso aí é uma coisa que, apesar de ser estudado, é muito pouco dominado pela medicina. É isso ou não? É sim. Claro que hoje, dentro da área da gastroenterologia, hoje é o que mais se estuda, né? Tentando se desvendar. Na verdade, começou-se a olhar para a microbiota de outra forma. Vocês com certeza lembram do projeto Genoma, né? Que foi não, nós vamos resolver e nós vamos prevenir todas as doenças conhecendo a genética. E aí a gente descobriu que não serviu para quase nada o projeto Genoma, né? Que o gene não quer dizer muita coisa, que a gente depende da nossa microbiota, a gente depende de uma série de outros fatores. Então, aí, da epigenética. Mas aí, por exemplo, a questão da epigenética começou-se a olhar para a microbiota como um agente influenciador da epigenética, né? Que não se olha nem quando eu me formei microbiota, disbiose, falava nisso. Não se falava. Desparasitação preventiva, toma vermífugo uma vez no ano. Se falava esse tipo de coisa que hoje a gente sabe, né, que é um pecado contra a microbiota. Você está estragando tudo, você está desequilibrando tudo. Você está chegando lá e está matando seletivamente uma população. E que essa população pode ser que ela faça falta no futuro. Entendeu? Então, por exemplo, essa questão é uma coisa que eu bato muito na questão da desparasitação preventiva. Hoje em dia, cada vez mais se vende protocolo de desparasitação como a solução para doenças. Pode ser a solução para você ter uma doença autoimune, para você ter uma doença alérgica. Né? A gente sabe que os vermes, né, os eumintos, o tipo de imunidade que combate os vermes é o mesmo tipo de imunidade das doenças autoimunes, das doenças alérgicas. É a mesma coisa. É a mesma resposta. Ou seja, será que esse verme não está ali me ajudando a treinar minha imunidade para que eu não faça besteira, que ela não erre? Né? Então, a gente hoje tem essa visão. Né? Ainda tem os que resistem, mas assim, a gente sabe que, na verdade, da microbiota, quanto menos interferir, melhor. Então, não, probiótico não resolve. Né? O que eu preciso dar é boa alimentação, de forma que a pessoa module melhor, ajeitar a digestão, melhorar a barreira intestinal. Então, você precisa dar as condições para que aquele ecossistema volte ao normal dele, ao natural. Não adianta a gente tentar interferir, a gente não consegue, não dá certo. Não dá certo.
É tipo você chegar assim, ó, vou consertar ali aquele deserto. Vou jogar ali 3 calangos, 4, né? 4 sementes disso, 4 daquilo. E você faz as contas lá, né? Que a gente sabe de tudo, e joga lá dentro e vai funcionar. Não é assim, né? É uma coisa que tem que deixar a natureza agir. A gente tem que ter humildade de deixar a natureza agir. Da mesma forma que hoje se fala em carne fake, em substituir carne por uma série de suplementos, né? Dividido ali do que tem na carne. Então isso é muita arrogância nossa como espécie, né? De achar que a gente está acima da natureza. Nós somos parte da natureza. A gente tem que ter humildade de olhar para a natureza e aprender com a natureza e copiar o que vem dando certo aí há bilhões de anos, né? A natureza, a sabedoria da natureza, e ao invés de querer achar que a gente está acima da natureza e que, né, uns macaquinhos muito metidos que nós somos, né? E tirar esses óculos coloridos, né, que a indústria alimentícia nos colocou para que a gente enxergue produtos alimentícios como alimento, né, em primeiro lugar, e que a gente enxergue que também as plantas têm suas defesas e têm seus antinutrientes e que elas não são tão boazinhas assim, e que a gente veio evoluindo de uma alimentação com base animal, né, pela caça, e que o nosso cérebro se desenvolveu graças a isso e que nós estamos aqui graças a isso, né, que a nossa espécie perpetuou, que nós deixamos os neandertais para trás por ter um cérebro mais dinâmico, mais avantajado em função de viver de uma alimentação à base de carne e gordura e vísceras, né? Muito pouco se fala sobre isso, né? Sobre essa questão da nossa evolução, né? E a gente vem aí, quando a gente fala em evolução e a gente fala da alimentação ancestral, as pessoas dão uma parada assim e começam a raciocinar. Porque é só assim que a gente começa a abordar uma estratégia carnívora. Eu, por exemplo, quando falo para as pessoas que eu só como carne, eu digo, mas o que o teu ancestral comia? Né? Olha para trás, olha para 2 milhões de anos atrás. Como é que é a alimentação? Quando é que surgiram as doenças? Quando a gente começa a falar de carne que as pessoas veem, elas estão sedentas por informação. Sim. Porque existe uma contracultura, né? Uma guerra contra a carne, uma guerra contra a gordura. Então, a gente precisa acordar para isso, né? E, Cobra, a gente está aqui quase 1 hora com a doutora Thaís. Eu vou pedir para ela, então, passar alguma mensagem aí, uma orientação sobre consumo de carne, para que as pessoas não tenham medo dessa questão, né, que carne dá câncer, que carne não digere, que carne apodrece, quebrando esses mitos, assim, uma mensagem final. Na verdade, eu acho que cada vez mais a gente precisa resgatar hábitos que os antigos tinham. E aí eu nem estou falando do homem ancestral, a gente pode pegar aí os nossos avós, os nossos bisavós, né? Que eles comiam o que a terra dava, comiam os animais, né? Ia lá, não, vou fazer um almoço, vou lá, mato um porco e como, né? Eu acho que a gente precisa começar, vou tomar um café da manhã, eu vou lá, peguei o aipim que eu plantei, vou lá, cozinhei e comi. Né? Cada vez mais a gente entender que a comida de verdade é o alimento apropriado para a nossa espécie. E principalmente a carne. Não há saúde sem carne. A gente precisa entender que carne é vital para a nossa saúde. Ah, mas eu não quero comer. Então você vai ser doente. Infelizmente, o suplemento não vai te dar tudo que a carne dá. Então, saúde para a gente tem que ser respeitando a nossa fisiologia. E a nossa fisiologia, mesmo que tenha se passado aí 100 anos que a gente está achando que a gente sabe tudo e que a gente pode mudar a nossa fisiologia, ela vai continuar mesmo. A gente continua tendo que consumir carne, a gente continua tendo que dormir à noite, a gente continua tendo que ter um estilo de vida ativo, porque é a nossa fisiologia. Então, na verdade, quando a gente nega a nossa natureza, é quando a gente adoece. Quando a gente começa a retomar tudo aquilo que vem aí há quantos milhares de anos, né, que é a nossa natureza, o que a gente vê é que a gente vai rumando em direção à saúde, né? E claro que a tecnologia é ótima, é fundamental, mas a gente também precisa
da parte de fora da tecnologia, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa ir lá pisar na grama, ir lá ter contato com a terra, ter contato com a natureza, que a gente precisa dormir bem à noite, descansar, ter sono reparador, em vez de ficar no meio da tela. E a gente precisa comer carne, claro, é o nosso alimento aí primordial, traz todos os nutrientes que a gente precisa. Ah, mas eu quero comer um vegetal? Come, tá tudo certo, mas a base, né, é a carne, é o que a gente mais precisa. E principalmente, que eu sempre falo, a carne vermelha é a mais nutritiva, principalmente os órgãos são os mais nutritivos. Então não adianta a gente fechar os olhos e a gente se enganar, né? Como muita gente fica, não, vou comer só ovo, vou comer só peixe. Você está deixando de adquirir um monte de nutrientes comendo carne vermelha, que é a carne mais nutritiva que tem. Quando eu conheci a doutora Thaís, a gente começou a conversar, a gente ficou acho que umas 2 horas conversando, né? Oi? Eu fiquei assim... Eu achei incrível conhecer uma médica, né? Porque a maioria dos médicos, infelizmente, o ensino médico não é pró-carne vermelha e gordura, né? É o contrário, é plant-based, é remédio, é suplemento. E hoje eu tenho a felicidade de estar sendo tratado por ela. Estou no meio de um tratamento. E é um tratamento assim, eu não estou me tratando com a doutora Thaís porque eu estou doente. Eu estou fazendo um tratamento para melhorar ainda mais a minha saúde. Que é uma coisa que alguns médicos, outro dia, antes de eu me consultar com a doutora Thaís, eu fui numa médica aqui na minha cidade, que ela perguntou, o que você está fazendo aqui? Porque eu não tinha nada. O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim cuidar da minha saúde. Ela não entendeu, né? Porque o treinamento, infelizmente, né, da área da saúde, não é pró-saúde. É contra a doença, né? A gente aprende, eu estou me incluindo, porque eu estou também estudando agora nutrição, a gente aprende doença. A gente não aprende saúde, né? A nutrição talvez um pouco mais voltada para a saúde que a medicina. A medicina é mais voltada realmente para tratar patologia, né? E não promover saúde. E eu acho muito importante a gente trazer, né? Médicos, profissionais de saúde aqui, que são pró-saúde e que usam uma coisa tão, chega a ser óbvio, né? É uma alimentação natural da espécie humana, comida de verdade, com base em caça, com base em alimentos de origem animal, que é o que a gente enquanto espécie, faz aí há milhões de anos. Então não tem que inventar nada, é só ter humildade, olhar para a natureza e aprender o que vem dando certo, né? Então, obrigado, doutora Thaís, Imagina. pela oportunidade. E, recomendo, tá? Consulta online, entra lá, marca. É 1 hora conversando, não é consulta de 5 minutos que nem olha para sua cara, pede exame e taca remédio, não. Tá aqui, eu botei aí, onde encontrar a doutora Thaís Tomé, no Instagram, @Thaís com H, _, que nem é underline o nome desse símbolo, mas é esse tracinho embaixo, Tomé. E é só ir lá, entrar no direct, mandar, marcar consulta. Eu sei porque eu já marquei, inclusive tem uma consulta de retorno. Tem que fazer os meus exames de novo e voltar nela de novo. Parabéns pelo teu trabalho, muito obrigada por esse tempo precioso aqui, né, que estiveste aqui conosco. E vamos marcar uma próxima, né, Cobra? Vamos lá. Pegou muito assunto para conversar ainda. E mais um detalhe, vai ser uma das poucas gastro que não vai te passar o omeprazol. A gente vai ter que fazer uma live só falando sobre os prazóis, né? Porque as pessoas tomam isso como água, né? Bala. Infelizmente. Sim. Gente, obrigado. Voltaremos num próximo bate-papo aqui com mais um profissional da área da saúde falando sobre carne. Obrigada, Thaís. Boa noite. Boa noite.